Opa pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do KNGEO Responde. Meu nome é Guilherme e hoje a gente vai resolver algumas questões aqui de laboratório de física sobre incertezas. E para começar a gente vai resolver uma questão simples para a gente começar a entender como a gente vai tratar as questões, essa primeira questão vai ser quantos algarismos significativos tem as medições abaixo. A gente vai ver nessas 4 itens como analisar os algarismos significativos das nossas medidas e das incertezas que a gente calcula. E os algarismos significativos são aqueles números que a gente tem a certeza que ele tem aquele valor. Porque quando a gente resolve e faz o cálculo da incerteza, pelo próprio nome a gente já vê que aquele número é incerto. Então a gente procura pelos algarismos significativos desse número para dar uma maior exatidão na nossa medida. Então aqui no primeiro item, a gente tem aqui que o 0,035 temos dois algarismos que são significativos, dois algarismos que nós temos certeza que eles estão certos, que é o 3 e o 5, no caso o 35. Porque depois da vírgula, a gente tem o número decimal, a gente tem o número antes e o número depois da vírgula. A partir dos números decimais, que é o número depois da vírgula, os zeros que estão antes de qualquer número que é diferente de zero, não é considerado número significativo. Então, a gente tem aqui nesse exemplo, que é 0,005. Esse 0 e esse 0 não são números significativos. Então, como a gente pode analisar aqui, na nossa incerteza, 0,05, a gente tem só um número significativo. Então, na nossa medida, a gente tem dois números significativos, que é o 35 daqui. E na nossa incerteza, a gente tem um número significativo, que é o próprio 5 aqui. Então aqui no nosso segundo item, que a gente tem a nossa medida que é 0,305 e a nossa incerteza 0,05, a gente tem, depois da vírgula, um número diferente de zero. Então a partir daí, a gente tem número significativo. Então o 3, o 0 e o 5 são significativos, então a gente tem 3. E a nossa incerteza, que é 0,005, a mesma coisa da de cima, tem apenas um número significativo. Na letra C, a gente tem o 0,35 como medida e de incerteza o 0,05. A gente tem o 35 depois da vírgula, então não tem o zero antes do 35. Então depois da vírgula o primeiro número é diferente de zero. Então temos dois algarismos significativos na medição e na incerteza a gente tem um também, que é o 5 depois do zero. E na nossa terceira, na quarta, na letra D, a gente tem o 0,350, 0,350 e de incerteza o 0,050. E esse nós também temos três algarismos na nossa medida, na medição temos também três algarismos significativos, porque quando nós temos um número e o número decimal aqui, o 0,350, nós temos certeza que esse valor aqui, que é depois do número significativo 3, do número significativo 5, a gente tem certeza que esse valor aqui é zero. Então ele é considerado um algarismo significativo. Então por isso que a gente coloca são 3. Então a mesma coisa vai ser aqui na nossa incerteza. Como ele tem o zero, esse primeiro zero, ele não é significativo, então não conta. A partir do 5 e do 0, a gente tem 2. Então a gente tem também 2 aqui na nossa incerteza. Na nossa segunda questão, é uma questão que a gente vai trabalhar bastante, todos os cálculos da incerteza. Vamos calcular a média, o desvio padrão, a incerteza do tipo A, a incerteza do tipo B e a incerteza do tipo C. O enunciado é o seguinte: utilizando uma régua milimetrada ou uma trena, meça o comprimento e a largura de uma folha de papel ofício. Repita a medida 5 vezes, represente esses valores usando o número correto de algarismos significativos, a incerteza das medidas e a unidade. Bom, no caso aqui, eu já peguei uma folha e já fiz as medidas. Como é só um exercício simples, já está feito aqui as medidas. Então, de largura, a gente tem esses valores. E de comprimento, a gente tem esses valores aqui também. Então, primeiro a gente vai fazer toda a medida, todo o cálculo de incerteza para a largura. E depois vai fazer para o comprimento. Então aqui começa, primeiramente, com o exemplo, mostrando com as fórmulas que a gente vai usar. Para a média, a gente tem o somatório de todos os itens dividido pela quantidade de itens. No desvio padrão, a gente vai tudo na raiz quadrada, fazer o somatório
de cada item menos a média, e isso vai ao quadrado, e dividido pela quantidade de itens menos 1. A incerteza A é o desvio padrão, que é o cálculo que a gente fez em cima, e vai fazer a raiz quadrada das medidas. E a incerteza A, a gente vai pegar numa raiz quadrada o quadrado da incerteza A mais o quadrado da incerteza B. Então aqui na média, a gente vai pegar todos os valores e somar o 29.7, 29.64, 29.6, 29.67, 29.67, vai fazer a soma e dividir por 5. Essa soma ela vai ficar 148 dividido por 5, 148,28 dividido por 5. E fazendo essa conta a gente vai ter um valor de 29.656 centímetros como a média dos nossos valores. Para fazer a conta do desvio padrão, a gente tem aqui que é a somatório, então a gente vai somar todos os elementos que a gente vai compor aqui, que é cada item menos a média ao quadrado. Então a gente tem que vamos ficar com 29.7 menos a média, que é 29.656 ao quadrado. E aí aqui nesses valores a gente vai ter 0,001936 e aí, como a gente vai somar tudo isso, vamos ter o número 0,0572. E aí esse número a gente vai colocar aqui dividido pela quantidade de elementos que a gente tem, que é 5, menos 1, e tudo isso numa raiz quadrada. Que a gente vai obter que a raiz quadrada de 0,0143, e vamos ter que o desvio padrão vai ser mais ou menos 0,0378 centímetros. Para calcular agora a incerteza A da nossa medida, a gente vai pegar o desvio padrão que a gente calculou, que é 0,0378, e dividir pela raiz quadrada da quantidade de medidas. E aí a gente vai ter que a incerteza A é aproximadamente 0,169. E agora a incerteza C vai ser a soma dos dois dentro de uma raiz quadrada. A soma da nossa a incerteza A, que a gente pegou, a 0,0169, vai ficar ao quadrado, mais a incerteza B. A incerteza B é o que? É a incerteza instrumental. A incerteza instrumental, que no caso, como a gente mediu a nossa folha com uma régua ou uma trena, então a incerteza vai ser a metade da resolução da régua. Como a régua é material analógico, então a gente faz dessa maneira. A resolução é o quê? A menor medida possível que a régua pode medir. Então, como ela consegue medir até 1 milímetro, metade de 1 milímetro é 0,05 ao quadrado. Então a gente tem essa conta aqui como a nossa incerteza A. E como resultado, a gente vai fazendo todos os cálculos, a gente vai obter mais ou menos 0,0528 centímetros de incerteza. Então a gente pode ver aqui que a nossa medida final é 29.656 mais ou menos 0,05. O resto da nossa medida a gente pode ocultar porque a gente vai ficar com esses valores aqui melhor. Então a gente obtém esse como a medida da largura e a incerteza da largura. Agora a gente precisa fazer também o cálculo das nossas incertezas para o comprimento. Então a gente tem aqui as medidas do comprimento 21, 21, 21, 20.9 e 20.9, e a gente vai começar fazendo a média. Aqui, como é a soma de todos os valores dividido pela quantidade, a gente vai ter 104,8 sobre 5, e vamos ter um 20,96
como a nossa média. Para fazer o cálculo do desvio padrão é a mesma coisa de cima. A gente tem todos esses valores arranjados aí, que é cada item, o 21, o 21, o 20.9, 20.9 daqui das nossas medidas. Todos eles subtraídos da média, que é 20,96. Todos estão também ao quadrado. Então a gente vai fazendo essas contas e a gente vai obter aqui 0,016. O mesmo para todos aqui que são iguais. E para o 20.9 a gente vai ter 0,036. E a gente vai somar todos esses valores. A gente vai obter 0,012. Com o somatório total, a gente vai ter a raiz quadrada de 0,012 dividido por 5 menos 1, que é 4. Com isso, a gente vai obter o desvio padrão, sendo 0,0548. Para fazer o cálculo da incerteza tipo A, a gente vai pegar o desvio padrão que a gente calculou, que é 0,0548, dividir pela raiz quadrada de 5, e a gente vai obter a nossa incerteza tipo A, que é 0,0245. Para fazer a incerteza combinada, é a raiz quadrada da incerteza A ao quadrado mais a incerteza B ao quadrado. A gente tem 0,245 ao quadrado mais a incerteza B instrumental, que é a metade da resolução da régua ao quadrado. Tudo isso em uma raiz quadrada. Fazendo as contas, a gente vai obter um valor de 0,0557. Então aqui a gente vai ter a nossa média, 20,96, como a nossa medida. E como incerteza, a gente vai obter 0,06. A gente pode arredondar esse número de incerteza aqui para 0,06. A gente tem o 5 e o 7. Esses valores eles arredondam para 6. Então a gente obteve aqui a nossa incerteza da largura e do comprimento. Bom pessoal, a gente vai ficando por aqui. A gente continua mais duas questões no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado.